Olá, meus caros, dando continuidade aqui ao nosso Estatuto do Desarmamento. Falar aqui sobre continuar a nossa Lei 10.826 de 2003, principalmente com as alterações do pacote anticrime. Tudo bem? Trazer aqui para você também as atualizações do pacote anticrime. Perfeito? Algumas alterações que foram efetivadas no Estatuto do Desarmamento. Coloque na tela, por favor. Continuando aqui o nosso caçador de subsistência, você viu sobre todos os portes funcionais no artigo 6º, e aí o artigo 6º traz o caso do caçador de subsistência. Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 anos, que comprovem de perder do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte, não é posse, aqui é porte mesmo, o porte de arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, né, o CAC, né, caçador, de uma arma de uso permitido de tiro simples com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16. Se é alma lisa, é de uso permitido, né? Se é alma lisa, é de uso permitido. Desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento. Qual necessidade? A caça para subsistência, ok? Documento de identificação pessoal, comprovante de residência em área rural, atestado de bons antecedentes. Se o caçador de subsistência der outro uso à arma, responderá pelo porte legal ou por disparo ilegal. Ok? A arma dele é uma arma de uso permitido. Tranquilo? Lembrando que a pessoa tem um porte para subsistência, então a utilização da arma dele é para essa finalidade. Tá? É para essa finalidade. Eu entendo o seguinte, ó, se ele tem porte para subsistência, ele vai usar o porte para caçar. O porte é para caçar. Mas, onde vai ficar a arma dele? Em casa. A arma fica em casa. Ele tem a posse dela. Ele vai ter a posse dela. E, às vezes, sair para caçar. Mas ele tem a posse. Vai ser uma posse de área rural. Lembrando que o Estatuto foi alterado em 2019 para dizer que a posse em área rural, ela abrange toda a extensão da fazenda, e não só a casa grande, e sim toda a extensão da fazenda. Tudo bem? A alteração do Estatuto em 2019. Perfeito? Então, a posse de área rural, eu não estou a falar do caçador de subsistência, eu estou falando da posse em área rural. A pessoa que consegue a posse e mora em área rural, comprovadamente área rural. Essa posse dele abrange toda a área da fazenda. Tá? Toda a área da fazenda. Dizem as más línguas que essa alteração de 2019 foi para que o fazendeiro pudesse se proteger do sem terra. O cara vai entrar na fazenda dele, ele pode estar lá na porteira com a arma. Ok? Toda a região da fazenda. Isso está no Estatuto do Desarmamento. Perfeito? Vamos adiante, na tela, vamos lá. Maravilha. Nosso aqui, caçador de subsistência. Caçador de subsistência. Próximo detalhe. Armas de brinquedo. Armas de brinquedo. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas possam se confundir. Artigo 26 do Estatuto do Desarmamento. Perguntas interessantes nesse ponto. Vamos lá. Venha na Câmara da Verdade. Professor, estou com arma de brinquedo. Eu fui pego na rua com arma de brinquedo. Pratico eu o crime do Estatuto do Desarmamento? Não! Não praticará crime do Estatuto do Desarmamento. Tinha uma súmula antiga do STJ que dizia que era crime. Não é mais. Tudo bem? Em relação à arma de brinquedo, não se fala em crime do Estatuto. Por quê? Tecnicamente não é uma arma de fogo. Tecnicamente não é uma arma de fogo. Aproveito para te dizer, professor, fui encontrado com uma espingardinha de gás comprimido ou de ação por mola, ou gás comprimido ou ação por mola. Eu responderei por crime do Estatuto do Desarmamento? Não, não responderá. Porque não é crime do Estatuto do Desarmamento. Não é arma de fogo. O objeto material do Estatuto é só arma de fogo? Não, arma de fogo, acessório ou munição. E também tem lá no 16, parágrafo único, o artefato incendiário ou explosivo. Tudo bem? O artefato incendiário ou explosivo. Agora, arma de brinquedo, arma por ação de mola, arma por ação de gás comprimido, não é arma de fogo. Logo, você não responderá por crime do Estatuto do Desarmamento, ok? Venha na tela geral. E aqui tem uma situação importante. Apesar de não ser
crime do estatuto, essa arma de brinquedo, ela pode ser utilizada como o elemento ameaçador do furto. Melhor dizendo, do roubo. Furto não, do roubo. Furto não tem ameaça. Então ela pode ser utilizada como elemento ameaçador do roubo. E aí que é um ponto interessante. Se você pratica um roubo com uma arma de brinquedo, é roubo simples. Não é roubo qualificado. Melhor dizendo, não é roubo com aumento de pena. Se você pratica o crime de roubo com uma arma de fogo, temos aumento de pena. Aumento de pena de 2/3 se a arma é de uso permitido, aumento de pena de dobro se a arma é de uso restrito ou proibido, lembrando que é crime hediondo, né? Virou crime hediondo com pacote de crime. Quando a utilização da arma de fogo do roubo é uma arma de fogo de uso restrito ou proibido. Ok? Virou crime hediondo com pacote de crime. Aumento de pena em dobro, aumentou o aumento de pena, né? Que era 2/3. O 2/3 ficou somente para a arma de fogo de uso permitido. Tá? O 2/3 ficou somente para a arma de fogo de uso permitido. Também crime hediondo. Os dois são crime hediondo. Utilizou a arma de fogo no crime de roubo, crime hediondo. Tá? Utilizou a arma de fogo no crime de roubo, crime hediondo. Ok? Tranquilo? E a utilização da arma de brinquedo é só roubo simples. Ela pode ser utilizada como elemento ameaçador do roubo, tá? Como elemento ameaçador do roubo. Perfeito? Na tela. Já trouxe aqui uma atualização do pacote anticrime, que alterou a Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Tudo bem? Lá no artigo 1º da lei, se você for no inciso 2, inciso 2 do artigo 1º, considera-se agora crime hediondo o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, roubo com restrição da liberdade, e o roubo com emprego de arma de fogo, seja arma de fogo de uso permitido, seja arma de fogo de uso restrito, seja arma de fogo de uso proibido, todas. Temos 2 ou 3 pontos interessantes a falar nisso aqui, eu vou comentar com você, tudo bem? Então, em relação ao roubo, para o roubo, não para os crimes do estatuto, em relação ao roubo, qualquer que seja aí a arma de fogo, é crime hediondo. Tudo bem? Na tela, vamos adiante. Vamos lá, dando sequência. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, adestramento, coleção de usuário, nas condições fixadas pelo Comando do Exército. Decreto 9847, tá? Decreto 9847, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Questãozinha. Considere que João, residente em área rural, depende do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar. Nos termos do Estatuto, disposto na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, a João não pode ser concedido o porte de arma de fogo por expor a perigo sua integridade física, uma vez que João pode se alimentar de outros produtos além da caça. Errado, é possível essa concessão pela Polícia Federal. Lembrando que o armamento de 1 ou 2 canos, calibre igual ou inferior a 16, alma lisa. Alma lisa. Eu comentarei sobre essa alma lisa logo a seguir contigo, tá? Eu vou te explicar a diferença de arma de fogo de uso permitido, arma de fogo de uso restrito e arma de fogo de uso proibido. Aí eu vou te explicar o que é a alma lisa, tudo bem? Fique tranquilo, fique tranquila. Vamos adiante. Rapidamente aqui, venha comigo. Antes de entrarmos nos crimes, tá? Antes de falarmos dos crimes, eu vou fazer uma revisão geral, tá? Uma revisão geral relacionada a todos os crimes do Estatuto do Desarmamento. Tá? Faço uma revisão geral para você ter uma ideia ampla dos crimes. Depois eu venho explicando conduta a conduta. Depois eu venho falando, olha, tais conduta, tal conduta, tal conduta. Perfeito, tranquilo. Na tela, vamos lá. Primeiro comentário aqui. 1. Os crimes do Estatuto do Desarmamento
são de ação penal pública incondicionada. São de ação penal pública incondicionada. Não há que se falar em representação do ofendido ou ação penal privada nos crimes do Estatuto do Desarmamento. Tá? Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Professor, isso está escrito na lei? Não, não está em lugar nenhum. Tudo bem? Essa é a regra. Quando a lei não fala, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Quando a lei não fala, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Outro ponto interessante. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, em regra, é cabível a ação penal privada subsidiária da pública. É cabível a ação penal privada subsidiária da pública. No Estatuto, em regra, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Ué, professor, por que não cabe a ação penal privada subsidiária? Por causa do seguinte, para que seja cabível uma ação penal privada subsidiária, o crime não pode ser vago. Em crimes vagos, não se cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Crime vago não é cabível. Professor, o que é um crime vago? Um crime vago é aquele que não tem vítima determinada. E os crimes do Estatuto, em regra, são crimes vagos. Os crimes do Estatuto não têm sujeito passivo determinado, vítima, pessoa. Normalmente, o sujeito passivo é a coletividade, é o Estado. Posse irregular de arma de fogo. Quem é o sujeito passivo? Ah, tem uma vítima determinada? Não tem. Porte ilegal de arma, tem uma vítima determinada? Não tem. Professor, mas eu ameacei alguém. Aí crime de ameaça. Uma ameaça é condicionada, o 47 do Código Penal. Somente o fato de portar a arma, qual é a vítima determinada? Porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, proibido. Tráfico internacional de arma. Comércio ilegal de arma. Omissão de cautela. Opa, omissão de cautela poderia imaginar aqui que é deixar de observar as cautelas necessárias para que menor de 18. Será que o menor de 18 também seria vítima? Mas ele é menor de 18. Ele pode representar, ele poderia intentar uma ação penal privada subsidiária da pública? Seria uma possibilidade remota, desde que representado pelo representante legal dele. Disparo de arma de fogo. Disparo poderia entrar, né? Apesar de o disparo não ter uma vítima determinada, normalmente o crime de disparo ou ele é em via pública ou direção a ela, ou em local habitado ou suas adjacências. Se for em local habitado. Se você disparar contra alguém, é homicídio, tentativa de homicídio, lesão. Aí não é disparo. O disparo é subsidiário. Tudo bem? Tranquilo? O disparo é crime subsidiário. Mas se for disparo e tiver pessoas próximas, aí nesse caso seria possível a ação penal privada subsidiária da pública. Na tela. Segundo ponto. Os crimes... Agora você já sabe que eu estou falando do Estatuto, tá? Não vou repetir do Estatuto não, ó. Os crimes do Estatuto... Os crimes... são dolosos. Os crimes são dolosos. Os crimes do Estatuto são dolosos, salvo a omissão de cautela. Salvo a omissão de cautela. Porque a omissão de cautela 13 caput é um crime culposo. O 13 caput é um crime culposo, ok? Então é comum, às vezes, cobrar esses detalhes em prova, porque, por exemplo, incondicionado, às vezes cobra. Os crimes do ECA são de ação penal pública incondicionada, os crimes do Estatuto do Idoso são de ação penal pública incondicionada, os crimes da lei dos crimes ambientais são de ação penal pública incondicionada, porque a lei fala. É comum cobrar. Também é comum cobrar quando tem somente ali um crime culposo. Por exemplo, dentro dos crimes contra a administração pública, funcionários, só tem um peculato que é culposo. Dentro da lei de drogas, eu só tenho a prescrição culposa do 38. Dentro dos crimes de tortura, eu não tenho previsão de crime culposo lá de tortura. Mas é possível a tortura pré-terdolosa, culpa no resultado. Nos crimes do ECA, eu tenho modalidade culposa, 227 e 228, melhor dizendo, 228 e 229. Tenho modalidade culposa, 228 e 229. Crimes ambientais, existem muitas modalidades culposas, e por aí vai, isso é comum ser cobrado. Então saiba que no Estatuto
só tem uma modalidade culposa, que é a omissão de cautela. Ok? Continuando. 3. Somente a omissão de cautela é ímpar. Somente a omissão de cautela é ímpar. Eu irei olhar as penas contigo. Tá? Iremos dar uma olhada nas penas. Mas já saiba de antemão que a única conduta que é uma infração de menor potencial ofensivo é a omissão de cautela, que é o 13. Lembrando que o 13, parágrafo único, segue a mesma pena, tá? O 13, parágrafo único, segue a mesma pena. Ok? Tranquilo? Então, 13 caput, 13 parágrafo único, é uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos, tá? A pena máxima não ultrapassa 2 anos. Perfeito? Nos demais delitos, a pena ultrapassa 2 anos. Inclusive no 12. 12 e 14 em diante. Perfeito? A pena do 13 é de 1 a 2 anos. A pena do artigo 13 é de 1 a 2 anos. Tranquilo? Tudo bem? Detalhes interessantes aqui. Venha comigo que eu tenho um detalhe muito, mas muito interessante para conversar. Que é um detalhe sobre a inafiançabilidade. Então, um detalhe sobre a inafiançabilidade. Quais os delitos afiançáveis e quais os delitos inafiançáveis. Mas antes disso, tudo bem? Antes disso, tem um outro detalhe para comentar. Será que temos crimes de reclusão e crimes de detenção? Sim. 12 e 13, detenção. Isso vai ser importante lá na frente. 12 e 13, detenção. Tá? 12 e 13, detenção. 14 em diante, reclusão. Tá? 12 e 13, detenção. Pode colocar na tela. Vou anotar. 4. Temos aí pena de detenção. 12 e 13. Ok? Detenção 12 e 13. E reclusão, os demais. Reclusão 14, 15, 16, 17 e 18. Reclusão, os demais. 14, 15, 16, 17 e 18. Qual é a relevância disso? Né? Qual é a relevância disso? Na verdade, essa separação detenção-reclusão, ela tem uma relevância por causa do artigo 20. Quando eu vou aplicar o artigo 20. O artigo 20, inclusive, ele foi alterado pelo pacote anticrime. Olha como se tornou mais relevante ainda. O artigo 20, ele trazia lá o aumento de metade em uma hipótese. Ele trazia o aumento de metade em uma hipótese. Agora ele traz o aumento de metade em 2 hipóteses. Então, antes de falar do aumento, o artigo 20, ele traz aumento de pena para alguns crimes. O artigo 20, ele traz aumento de pena para alguns crimes, não para todos. Para alguns delitos. Quais os delitos? Aí entra uma forminha de decoreba. Somente para aqueles delitos punidos com reclusão. O aumento de pena do artigo 20 somente se aplica para os delitos punidos com reclusão. Eu tenho agora 2 casos de aumento de pena. O primeiro caso era o caso antigo, que se mantém. Se aquele que pratica o crime é um agente que tem porte funcional do 6º, do 7º, do 8º. Então, se for uma pessoa que tem porte funcional e vai lá e pratica um crime, eu tenho aumento de pena de metade. Então, um policial civil, vai lá e pratica um crime de porte legal, vai ter aumento de pena para ele, ok? Na tela. Então, o primeiro caso aqui, eu vou colocar aqui porte funcional. É agente do artigo 6º, do 7º, que eu vou chamar aqui de porte institucional, porte funcional. Esse aqui não mudou, esse aqui se mantém. Esse aqui não mudou. Então, vem aqui na câmera da verdade, presta atenção. Peguinha de prova.
Já vi cair em prova. Delegado de polícia praticou o crime de posse irregular de arma de fogo. Delegado de polícia praticou o crime de posse irregular de arma de fogo. Vai ter aumento de pena para ele? Não vai. Porque a posse irregular, artigo 12, é detenção, não tem aumento. Se o crime for praticado for o 12 ou o 13, não teremos o aumento de pena. Se o crime for praticado for o 12 ou o 13, não vai ter aumento de pena. O aumento de pena somente aplicado nos delitos apenados com reclusão. Professor, muita gente confunde e entende e acha que se é punido com detenção vai para um lugar, se é punido com reclusão vai para outro. Não é isso. Na verdade, na reclusão é cabível os regimes fechado, semiaberto e aberto. E na detenção é cabível os regimes aberto e semiaberto. Não é cabível o regime inicial fechado na detenção. Tudo bem? Tranquilo? Na tela para o último detalhe aqui. Último detalhe. Inafiançável. Essa inafiançabilidade aqui dá trabalho, tá? Ela dá trabalho. Porque é o seguinte, ó. Tentar te situar. Antigamente, antes da Lei 12.403 de 2011, a Lei de Prisões, a inafiançabilidade era conforme a pena. Você olhava para a pena. Ok? Você olhava para a pena. E o que acontecia? Eu vou fazer só esse panorama histórico contigo rápido, tudo bem? Coloca na tela. Aí o que acontecia? Tinha assim, ó, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18. 16, 17 e 18 eram inafiançáveis por causa da pena. Por causa da pena. A pena do 14 e do 15 era afiançável. E o 12 e o 13 também é afiançável. Só que no 14 e no 15 vinha lá o parágrafo único e dizia que o crime se tornava inafiançável. Aí o 14 diz o seguinte, olha, o delito aqui de porte é inafiançável, salvo se a arma estiver registrada em nome do agente. Olha, é inafiançável, salvo se a arma estiver registrada em nome do agente. Ou seja, era inafiançável em algumas hipóteses e afiançável em outra. Se a arma estivesse registrada em nome do agente, ele praticasse o porte, era afiançável. Se a arma não estivesse registrada em nome do agente, ele era inafiançável. O Supremo veio e acabou com essa inafiançabilidade. Declarou inconstitucional. Então pode colocar na tela. O Supremo veio e declarou inconstitucional a inafiançabilidade do 14 e do 15. E com a alteração pela Lei 12.403, também não tinha inafiançabilidade 16, 17 e 18. Porque eu não olhava mais para a pena. Somente alguns crimes ficaram inafiançáveis. Somente alguns. Eu não olhava mais para a pena do crime. Então 16, 17 e 18, afiançáveis. Se o crime tinha pena máxima superior a até 4 anos, a própria autoridade policial poderia decretar fiança. Pena máxima acima de 4 anos, somente a autoridade judicial. Regramento, né? Lei 12.403. Então, 16, 17, 18. Essa regra de pena caiu. Em 2011, 16, 17, 18 se tornou afiançável. Perfeito? Então, com isso, todos os crimes ficaram afiançáveis. Todos ficaram afiançáveis. Perfeito? Tranquilo? Acontece que em 2017, o artigo 16 se tornou hediondo. Na tela. Aí o 16, então todo mundo virou afiançável, né? O 16 se tornou hediondo, logo se tornou inafiançável. Logo se tornou inafiançável. Em 2019, o STJ entendeu, isso continua um pouco válido, em 2019 o STJ entendeu que a hediondez do 16 valia para o parágrafo único. Tanto o caput quanto o parágrafo único, hediondos. Logo inafiançáveis. Tá? Logo inafiançáveis. Tanto o caput 16 quanto o parágrafo único. Logo inafiançáveis. Veio o pacote anticrime. Alterações do pacote anticrime. Olha o que aconteceu com as alterações do pacote anticrime. Na tela. Vamos lá. O 17 e o 18 viraram hediondos. Logo inafiançáveis. Tá vendo que eu tinha um monte de inafiançável aqui, depois vai virando afiançável, depois voltou para inafiançabilidade,
Coisa de doido, né? Então 17 e 18 viraram hediondos, logo inafiançável. O 16 foi quebrado ao meio. O 16, ele traz o crime aqui de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Somente a parte proibida é hedionda, logo inafiançável. Se é hediondo, é inafiançável. Ou seja, voltou a ser afiançável o porte de arma de fogo de uso restrito. Calma que eu irei diferenciar para você, sem dúvida. Mas saiba que o 16 foi quebrado ao meio. Sempre foi restrito ou proibido e não tinha diferença. O decreto 9847 diferenciou restrito de proibido. Restrito é uma coisa, proibido é outra. O porte de arma de fogo de uso restrito deixou de ser hediondo com o pacote de crime. Ele virou hediondo em 2017 e deixou de ser hediondo com o pacote de crime. Ao deixar de ser hediondo, virou afiançável. A parte de arma de fogo de uso proibido continua sendo inafiançável porque continua a ser hediondo. Inclusive a pena é diferente. Tá? Veremos que a pena é diferente. Tudo bem? Tranquilo? Rapidamente, pode colocar na tela, rapidamente, eu vou dar uma passada aqui na pena. As penas foram alteradas, tá? O pacote de crime também alterou as penas. Então tem lá 12. O 12 é o crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Rapidamente aqui, passando as penas. Permitido. 13, omissão de cautela. 13, omissão de cautela. O 12 tem a pena de 1 a 3 anos. Um a 3 anos é cabível a suspensão condicional do processo. Ou 3 feio, né? De 1 a 3 anos. Omissão de cautela, 1 a 2 anos. O 14 é o porte de arma de fogo de uso permitido. Ok? 15, disparo ilegal. Disparo ilegal. 14 e 15, pena 2 a 4 anos. Olha como que era fácil a pena, ó. 16, porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Restrito ou proibido. A pena aqui era uma pena de 3 a 6. A pena era uma pena de 3 a 6. Professor, não é mais? Continua sendo 3 a 6 se a arma de fogo é de uso restrito. Então, 16 continua com a pena de 3 a 6 se a arma de fogo de uso restrito. Com a arma de fogo de uso proibido, a pena foi para 4 a 12. Isso aqui é alteração. O 17 é o comércio ilegal. Vou colocar a pena aqui. E 18, o tráfico internacional de arma de fogo. A pena do 17 e do 18 era de 4 a 8, dos dois. De 4 a 8 anos. Também foi alterada, as duas. O 17 virou o crime hediondo e sua pena passou a ser de 6 a 12. Passou a ser de 6 a 12 anos. E o tráfico internacional, a pena ficou pior. É uma pena mais grave, de 8 a 16 anos. Então o comércio ilegal e o tráfico internacional tinham a mesma pena. Tinham a mesma pena. Agora não. Agora as penas são diferentes. 6 a 12 e 8 a 16. Modifiquei a pena, foi modificada a pena do porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Melhor dizendo, o restrito continua, 3 a 6. Proibido, que foi modificado para 4 a 12. Foi modificado para 4 a 12. Comércio ilegal era 4 a 8, virou 4 a 12. E tráfico internacional era 4 a 8, virou 8 a 16. Aumentou muito. E o 17 e 18 viraram hediondos. Então na tela, o que eu tenho de hediondo aqui, ó? Antes, desde 2017, era hediondo todo 16. Agora é hediondo só quando a arma é proibida. Somente quando a arma é proibida.
E o 17 virou hediondo e o 18 virou hediondo. Olha quantas informações interessantes aí, quantas atualizações, quantas novidades, tá? Aula atualizada para você, tá bom? Aula atualizada conforme pacote anticrime. Perfeito? Tranquilo? Isso aqui foi só uma pincelada, só uma pinceladinha para, por alto, conhecermos os crimes. E a partir de então eu vou começar a minuciar, a detalhar os delitos, tá? Um por um, 12, 13, com jurisprudência, né, de tudo que você tem direito. 12, 13, 14, 15. Perfeito? Tranquilo? Espero você no próximo bloco. Tchau, tchau.